Tá gravando, meninas? Tá gravando. Tá gravando. Gente, deixa eu contar pra vocês. Como vocês sabem, no vídeo passado, que assistiu o vídeo passado, não sei, mas se você não assistiu, assiste o vídeo passado, porque menina, eu falei como foi meu ano de 2025. Eu falei como é que eu aprendi coisinhas novas. Vai lá pra tu saber como é que foi meu ano. O pessoal até ficou meio preocupado com o começo do vídeo, parecia que, né? Eu estava xingando, mas não, gente, eu não falo palavrões. E por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui hoje porque eu vim contar pra vocês a história do meu carro. Se você assistiu o vídeo lá, você vai saber que meu primeiro carro, assim, com meu marido, a gente foi meio que perdeu, né? Porque furtaram, menino, meu carro. Acredita nisso? Furtaram meu carro. Então vamos lá. Estava eu querendo o quê? Um carro novo, depois de ter perdido o meu. E eu fiquei nessa cena de ter um carro novo. E o tempo foi passando, eu percebi que, putz, não ia ter um carro novo e o quê? Deixei quieto. Fiquei contente com o que eu tinha, com o que eu não tinha. Esperava que algum dia na vida eu fosse ter, mas não me preocupei mais. Deixei quieto essa história de carro e tá tudo bem, gente. Existe Uber, e graças a Deus que existe Uber. Tinha gente que andava antigamente a pé, não sei quantos mil quilômetros e tava tudo bem. Depois de um tempo, fiquei sonhando novamente em ter carro, porque existia a possibilidade de eu ter um carro. Isso foi no final do ano. E aí, a gente esperava que eu fosse ter o carro no ano de 2026, fevereiro de 2026, que era quando a gente ia pegar um dinheirinho e conseguiria de entrada, né? Porque vamos para aqui, foca aqui pra tia, mostrar pra vocês como é que tava a situação no momento. Tinha que ser um carro no meu nome. Porém, eu não tinha entrado do carro no momento, porque a entrada ia vir em fevereiro, né? Então a gente teria que esperar em fevereiro. Mas fora isso, eu não tinha relacionamento com o banco. Então não eram todos os bancos que faziam financiamento pra mim. E quando eles faziam financiamento pra mim, era tipo não sei quantos por cento do valor do carro. Uns 20% do valor do carro. Quem é que tem 20% do valor do carro? Sendo que você é um brasileiro classe média, média. Baixa, média. Fora isso, gente, a taxa de juros para uma pessoa como eu é altíssima, porque os bancos não têm relacionamento comigo. Logo, eles não têm o quê? Confiança. E sem confiança, a gente não ganha o quê? Privilégio. Isso mesmo, obrigado por repetir comigo. Precisava ser um carro meio velhinho, e o que acontece quando é um carro meio velhinho? É mais difícil deles aprovarem o empréstimo. Então, assim, tava tudo contribuindo para mal. Porém, eu tenho um Deus de causas impossíveis e eu pensava assim, ó, ok, o retrato aqui do momento, a situação é difícil, mas eu sei que você pode fazer qualquer coisa. E eu estava com fé que seria em fevereiro. Eu olhava carro, porque eu sempre gostei de olhar carro, sempre ficava aquela coceirinha de tipo, eu queria tanto agora. Mas eu espero até fevereiro, estou contente, estou feliz, então eu espero lá. Eu vou esperar até fevereiro, tá tudo bem. Só que no final do ano, eu inventei de fazer um encontro com os ministérios da igreja aqui em casa, os ministérios do qual eu era líder. Que eu nunca tinha feito nada assim com eles, então eu pensei, gente, eu não posso deixar esse ano ficar assim. Eu tava vendo eles um pouco meio distante, sabe? Então eu pensei, eu preciso muito trazer eles de volta, então eu preciso fazer uma reunião com eles. Só que quase todo o departamento é feito por adolescentes. E eu pensei, Deus, como que esses adolescentes vão chegar em casa, na minha casa, como que eles vão pra casa deles? Eu preciso levar esses adolescentes. E aí, gente, no meu trabalho eu tenho 15 minutos separado pra orar. E nesses 15 minutos eu sentei lá e falei com Deus. Eu sei de toda a questão do carro pro ano que vem. Sei que em fevereiro eu já entendi isso, eu não tô preocupada a respeito disso, só que eu tô preocupada como eu vou levar esses adolescentes. Eu preciso da sua ajuda. Se tiver alguma forma, e se for da tua vontade, que eu consiga esse carro pra eu levar eles, porque eu não quero por mim, porque pra mim eu sei que eu vou ter no ano que vem, eu tô ok. A minha questão é levar eles. Se tiver como, Senhor, se for da tua vontade, se não for passar por cima do teu querer, adianta esse carro, mas não por mim. Porque eu realmente consigo esperar. É por eles. Só que aí eu estava em um lugar e o Júnior mandou mensagem pra mim, porque ele tinha que ver o carro junto com o pai dele. E aí ele fez, manda seus documentos. Mandei os documentos pro Júnior. E aí ele falou, a prestação vai ficar tal, é tal de entrada, nananana. E aí eu pensei, gente, isso é uma possibilidade?
E aí a gente foi falar com uma pessoa para ver se essa pessoa conseguia emprestar o dinheiro, só que essa pessoa tinha emprestado dinheiro para outra coisa e ela não tinha dinheiro no momento. E eu pensei, ok, né, não deu certo e tal, está tudo bem. Aí o cara lá da concessionária ligou pra ele e fez assim, conseguiu? Ele fez, não consegui não e tal. Aí o cara fez, mas a gente vende sem entrada. E aí, gente, é muito absurdo o que eu vou falar agora, mas olha como tudo se encaixou. A gente foi, eu vi o carro, era um C3. Corta para épocas atrás, onde uma pessoa queria me vender um C3, só que eu não tinha dinheiro nenhum. E aí eu coloquei a mão no carro dessa pessoa e eu fiz, algum dia eu ainda vou ter um C3. Agora volta pro momento. E era um C3. E não era um C3 velho como eu achava, era um C3 novo, com teto que você puxa e o teto consegue ver os fios de São Paulo. Eu fiquei tipo, meu Deus, será? Mas eu não vou me empolgar, né? Porque se não for, eu não fico frustrado. O cara falando lá com o banco, tananã, aprovou meu nome. Sem entrada. Com parcelas que dariam certo. Dava, mas eu queria menos. Porque tinha outras coisas, né? Então a gente sempre quer menos. Aí ele falou, segunda-feira eu ligo pro banco e a gente consegue brigar pra conseguir o valor da parcela. Aí eu falei, tá bom. Beleza, eu cheguei, anotei tudo, o carro já tava no meu nome no papelzinho, né? Vim pra casa, fiquei mal feliz. Só que depois bateu um desespero. E eu comecei a fazer conta errada e eu pensei, gente, como é que eu comprei um carro? Eu não tenho dinheiro pra pagar, não tá no meu orçamento. Só que eu tinha feito a conta errada. Eu não sou boa em matemática. E aí, gente, eu fiquei triste e tal, mas aí o meu sogro e minha sogra chegaram, ficaram mal felizes, animados. E a reação deles foi tão importante para aquele momento que vocês não têm noção. A reação deles de alegria, da minha sogra quase chorando, como se o carro fosse dela, deu o sentimento de que eu tinha feito a coisa certa. Porque antes eu tava pensando, uma vez eu fiz a coisa errada e eu tava desesperada mesmo, pensando que eu tinha feito algo errado. Pensando, putz, eu passei na frente de Deus. E aí, quando eu vi a reação deles, eu fui novamente fazer as contas e realmente batia. Só tinha feito uma coisa errada, burra pra caramba. E eu ainda estava pensando, Deus, eu quero uma coisa que seja certeira, eu não quero duvidar. Porque muita gente falava mal do C3 porque era carro que era fabricação francesa, então eles são mais frágeis, então quebra mais fácil e aí é ruim. Então eu já fiquei com aquilo na cabeça, meu Deus, eu tenho um carro ruim que quebra. E aí, gente, eu falei pra Deus, eu sei que o valor da parcela é tal, mas se eu conseguir fazer menos que isso, eu vou ter certeza que é seu. E aí, depois o cara mandou mensagem, eu tava no trabalho, o cara mandou mensagem dizendo foi aprovado. Aí ele disse, foi aprovado, deu valor. E, gente, pasmem, era menos do valor que eu tinha falado pra Deus que eu queria. E eu tinha falado claramente pra ele, disse, eu quero esse valor. Se não for esse ou menos, eu vou entender que não é um carro seu, que não foi do senhor e que é só uma loucura da minha cabeça mesmo. Mas se for esse valor ou menos, eu vou saber que realmente vem de ti. E, gente, que felicidade! Aí a gente foi e a gente pegou o carro e o carro tá ali tão lentinho. Gente, olha o que Deus faz. E tudo isso não foi por mim. Então vocês têm essa noção que tipo, não foi Deus fazendo por mim, foi Deus fazendo por todos, porque o meu pedido para ele era de ter um carro antecipado apenas para levar meus adolescentes, porque eu precisava levar eles. Então eu não pedi por mim porque eu queria naquele momento, eu pedi porque era uma necessidade dos outros. E eu vejo Deus purinho nisso. Quando a gente faz uma oração que não é por sentimentos egoístas, Deus responde. Estava conversando com as pessoas, contei exatamente isso para eles e eles falaram assim, nossa, Thalia, é muito incrível, porque toda vez que tu ora, Deus responde assim rapidinho. E aí eu matutando sobre isso e eu pensando, gente, não é porque eu oro, não é sobre a Leandra que ora. É porque quando eu oro de acordo com a vontade de Deus, ele faz. Então qualquer um pode orar segundo a vontade de Deus. É só você ter comunhão com Deus, que foi exatamente a comunhão que eu tinha perdido em 2024, mas que eu retomei em 2025 ainda mais. Então eu consegui ter o meu coração e as minhas vontades alinhadas ao coração e à vontade dele. E é por isso que ele faz. Não é porque eu sou boazinha, porque eu sou uma estrelinha de Jesus. É simplesmente porque ele faz o que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não vai só impactar a minha vida, vai impactar outras vidas também. Então entendeu que não é por mim? E aí, cara, quando eu penso nisso, quando eu vejo as coisas que Deus faz, e quando eu venho aqui contar pra vocês tudo isso, eu fico maravilhada todas as vezes, porque Deus é o Deus do impossível, que faz o possível para abençoar os seus.
Espero que esse testemunho tenha impactado a vida de vocês, que vocês entendam que não é sobre o carro, mas é sobre um Deus que faz além do que a gente imagina, sabendo que tudo isso coopera para o bem. Então, gente, esse é o testemunho de como eu perdi um carro, mas como Deus me deu outro. E como o primeiro foi uma bênção, porque abençoou outras vidas, mas o segundo está sendo uma bênção também, vai ser ainda maior, acredito eu, porque vai continuar abençoando mais vidas ainda. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!